E aí, pega o seu café, porque hoje a gente vai falar sobre autoeducação e como ela pode ser a sua melhor arma contra o desespero na hora de salvar o seu pet. Eu sei muito bem que o desespero toma conta da gente, principalmente quando a gente está diante de uma situação de acidente, né, de urgência, emergência, e a gente espera que brote alguém para fazer alguma coisa para nos ajudar, quando na verdade é a gente que tem que estar preparado para lidar com aquela situação. Eu trouxe aqui algumas dicas básicas, muito simples, não é nenhum curso que você precisa ter para entender o que eu vou trazer aqui, mas eu tenho certeza que é muito importante, eu diria até um divisor de águas na vida de quem é pai e mãe de pet. E o mais doido é que quando eu tive a ideia desse vídeo, quando eu comecei a roteirizar esse vídeo, eu pensei, poxa, quantas pessoas passam por situações desesperadoras, por acidentes, situações estressantes. Então, eu pensei, vou falar o que eu gostaria de ter ouvido antes. Para você que caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Rafaela Fiamalcini, eu sou médica veterinária. Eu trago dicas simples e básicas de como fazer o seu pet viver mais e melhor com atitudes simples que a gente toma aqui no nosso dia a dia. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, me segue no Insta ou no TikTok, é @vet.rafaelafiamalcini. Lá eu compartilho meu dia a dia, minha rotina, alguns vlogs de atendimentos diários, porque eu ainda exerço a profissão, eu exerço a clínica médica. Então eu trago um pouco desses casos que eu atendo, de conversas que eu tenho com os meus clientes, um pouco dessa minha experiência que eu já tenho, e a gente discute e traz informação de verdade, informação de um profissional que vocês realmente podem confiar. Eu tô lá todos os dias tentando tornar esse mundo um lugar melhor para os nossos pets, ou pelo menos trazendo um pouco mais de confiança para você aí que é pai e mãe de pet, para poder agir com mais clareza nesses assuntos aí, pets, sem falsas informações e mentiras que a gente vê por aí pela internet. O meu conteúdo você sabe que pode confiar. Quando a gente fala de salvar a vida do pet, abre um mar de possibilidades, de situações que podem acontecer. Eu não consigo falar tudo isso num vídeo. A ideia principal, a minha ideia hoje é setar a tua mentalidade para fazer o que é certo. Uma coisa que minha mãe sempre me falava e que a vida me mostrou, é que é muito melhor prevenir do que remediar. E por isso que desde muito cedo, lá na faculdade, quando eu acompanhava as aulas com os nossos professores, a gente via situações, muitas situações já lá, que eram de coisas que poderiam ser evitadas. Né? Problemas ali que o dono trazia, o pet com algum problema, que a gente sabia que aquilo poderia ter sido evitado de alguma maneira. Até algumas situações um pouco mais graves que a gente acabava perdendo o paciente por coisas evitáveis. Então, é algo que mexe muito com a gente, né? Fica muito chocante, impactante aquilo de como nós, médicos veterinários, a gente tem essas informações, como a ciência pra gente chega, né? Ela só não chega lá na ponta, em que realmente deveria chegar, né? O público mesmo, o dono do bicho. E isso é muito triste, porque a gente sabe que é algo que poderia ter sido evitado, mas a pessoa que perdeu o seu animalzinho, pô, ela vai sofrer demais, né? Ainda mais por saber que aquilo poderia ter sido evitado. Então, desde essa época, lá que eu estava na faculdade, até quando eu comecei a exercer mesmo a profissão, eu sempre me pegava pensando muito nisso, né? Como que eu posso fazer as pessoas também saberem, entenderem essas coisas evitáveis para que a gente consiga não deixar acontecer e não usar o meu tempo só para apagar fogo, né? Como a gente chama, para resolver problema, mas para realmente educar as pessoas sobre coisas evitáveis, uma educação social, digamos assim, para que a gente não sofra por algo que realmente poderia ter sido evitado. Se você comprou ou adotou um pet, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um médico veterinário de sua confiança. Não é entrar dentro de um pet shop e sair comprando caminha, casinha, roupa, guia e coisas de luxo e vou testar essa ração, essa, vou testar esse sachê, esse, vou comprar esse brinquedo, aquele outro. Calma. Ao invés de você gastar esse dinheiro aí com coisas que você nem sabe se vai servir, você nem sabe se seu pet vai usar,
tu não sabe se aquilo ali é o essencial pro teu pet, guarda esse dinheiro e vai procurar um profissional em que você confia para pegar dicas realmente importantes do que você deve fazer com esse animalzinho ali que chegou na tua família. Ou então separe esse dinheiro que você ia gastar lá no pet shop com 1 milhão de coisas para uma reserva de emergência, para o esquema vacinal que você vai precisar ter muito bem redondinho, muito bem em dia ali com o seu pet. E isso despende de dinheiro, então guarda esse dinheiro para coisas que sejam realmente interessantes, né? E não em futilidades mesmo. Absolutamente todas as pessoas em que eu dei essas dicas e seguiram essas dicas não tiveram problema no futuro com despesas veterinárias, porque estavam preparadas, porque investiram o dinheiro naquilo que realmente importava e não deixaram coisas piores acontecer e que no fim a gente precisa investir muito mais dinheiro depois para resolver esse problema que poderia ter sido evitado. Um segundo pilar que, na minha opinião, vocês podem investir dinheiro é saúde e qualidade de vida. Comprar sempre uma boa ração, né? Desde que você já tenha passado pela consulta com o médico veterinário, que te indicou a ração que seja específica para o seu pet. Aí sim, investir nisso, né? Porque é a base da saúde ali. A gente é o que a gente come, eles também. Então, é muito louco quando a gente vê pessoas gastando dinheiro em carrinho para passear com pet super caro e tá lá dando a ração do Bilu pro cachorro comer, sabe? Não tá investindo quando o médico veterinário pede um exame de sangue e não tem R$ 40 para fazer um hemograma. Mas aí você vê que ele chegou numa super bolsinha que você sabe que custa caro e, cara, o que realmente importa? Sabe? Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? E se você é a pessoa que já tem um pet, que já tá vivendo ali alguns anos e que você não praticou esses hábitos aqui que eu tô falando, mas que tem dado certo, afinal de contas, aí o teu pet já tem 5, 6 anos, você não tem um veterinário de confiança, as vacinas estão atrasadas, a ração que tu dá, tu não sabe se é realmente aquela que o pet deveria comer, mas aparentemente tá tudo bem, tá indo tudo bem, por enquanto. Quando eles são jovens, é tudo muito bom, é tudo muito certo. Mas você tá aí com uma bomba relógio dentro da sua casa, porque se você não investe em saúde, eventualmente você vai ter que investir, né? Porque você tá banalizando algo que deveria ser prioridade ali pro seu animalzinho. E algo que às vezes a gente investe muito pouco com prevenção para não precisar remediar no futuro, como internação, por exemplo, que custa muito mais caro, né? Na minha rotina eu vejo alguns tutores que não fazem vacina, que custa ali R$ 100, e acabam gastando 2, 3, 4, 5 mil reais para curar o animal de uma doença na qual ele poderia ter evitado com vacina, entendeu? Eu poderia ficar aqui dando inúmeros exemplos. Quer ver mais um? Aquela pessoa que não faz uso de antiparasitário, um remédio contra pulga, carrapato e sarna. Aí o cachorro vai pro sítio, vai passear num parque de uso comum, acabou pegando um carrapato. Poxa, pegou doença do carrapato. Lá vamos nós. Internação, fora assim, né, o tempo que você precisa investir para cuidar daquele animal, o desgaste, né, seu e do animal, obviamente, que está sofrendo por algo que poderia ter sido evitado. E gastando muito dinheiro, nem sei quanto, porque depende de cada caso, com algo que a gente poderia ter evitado com o uso de antiparasitário. Entende? Eu poderia ficar aqui, cara, horas dando exemplo para vocês de como prevenir é mais barato do que remediar. Mas as pessoas têm uma séria dificuldade em enxergar esse tipo de coisa. Mas aí, quando chega no consultório do médico veterinário, que a gente expõe esse tipo de situação, poxa, se eu soubesse, teria feito antes. Cara, isso é muito rotina pra gente, infelizmente. E é por isso que eu tô aqui, tentando trazer esse tipo de informação, mostrando isso para vocês, para que fique claro, mais uma vez, prevenir é melhor do que remediar. Acredite, tenha um médico veterinário de confiança no qual você possa confiar, ou ver um canal tipo o meu, que estou passando informação de qualidade, informação de verdade, experiência para vocês. Né? E se vocês estão aqui vendo meu vídeo, já é grande coisa, já é um grande passo. Parabéns!
Não dá pra gente levar a vida do pet como se fosse uma brincadeira de criança, um bicho de pelúcia, algo que a gente deixa que se vira sozinho, porque não é assim. Não dá pra gente investir em luxos desnecessários, a gente precisa focar no que realmente importa, investir em prevenção, ter um médico veterinário de confiança, pensar em saúde, pensar em qualidade de vida, para que a gente realmente tenha um pet saudável dentro de casa e não tenha que gastar depois com coisas que a gente poderia ter evitado. E aí a gente vai ter um dono arrependido, triste, magoado, que quando perde um animal fala que nunca mais vai ter um bicho, que fala que o serviço do médico veterinário custa muito caro. Mas será? Será? Pensa comigo. Talvez se você tivesse um médico veterinário de confiança, você tivesse escutado o que ele tivesse dito para você, investido em prevenção, talvez essa conta não tivesse saído tão caro. Então, às vezes, não é só culpa do médico veterinário, que nem é, né? Mas às vezes você coloca a culpa naquilo, naquele serviço. Meu Deus, que caro. Mas será? Será que não é culpa sua mesmo? Que não focou em prevenção lá no começo? Que deixou o circo pegar fogo? E aí o veterinário teve que apagar o fogo do circo e a conta. Quando na verdade é sua culpa mesmo, né? Que não investiu em prevenção. Acho que dá pra gente refletir um pouco sobre isso. Em pensar, será que fui eu que negligenciei tudo até aqui e por isso a gente chegou nesse ponto? Será? Acho que vale a pena essa reflexão também. Tá, Rafa, mas como que eu faço então pra não me desesperar na hora de salvar o meu pet? Porque assim, beleza, eu entendi, né? Eu não posso investir meu dinheiro em luxos desnecessários, eu preciso ter uma reserva de emergência e investir em prevenção. Mas e aí? Né? E o título do vídeo? Como que eu faço para não me desesperar? É aqui que eu te convido a participar do meu treinamento, o SOS Pets. É um treinamento feito por mim de primeiros socorros para cães e gatos. E lá dentro desse meu treinamento eu te ensino a se posicionar de forma certa, onde você consegue realmente salvar a vida do seu pet em inúmeras situações de urgência e emergência aí que acontecem no dia a dia, para não ser aquela pessoa desesperada que não sabe o que fazer na hora que do vamos ver, digamos assim, e acaba perdendo o pet por desinformação. Né? Por isso que a autoeducação é tão importante, assim como esse vídeo, mas assim também como o meu treinamento. E aí as pessoas acabam perdendo o pet, primeiro, por falta de informação e segundo, por desespero. Então lá dentro do meu treinamento eu te ensino tudo isso. Ter uma informação de qualidade vinda de um médico veterinário que tem experiência nisso e nunca mais ter desespero, porque te ensino realmente como agir perante essas situações. Bom, e eu te encontro no próximo vídeo, então. A gente segue por aqui, orientando, salvando vidas, te tornando uma pessoa mais bem informada, verdadeiramente responsável perante os animais. Vem muita coisa boa por aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você não assistiu o meu vídeo anterior, assista, eu vou deixar em algum lugar aqui para você clicar, que são 5 hábitos gratuitos que você pode tomar aí na sua casa que vão fazer o seu gato viver pelo menos mais 10 anos. A gente se vê lá.